Aí, em polêmica, Samanta diz que não aceita dividir gabinete com Ismael Silva. Então, eu quero colocar esse assunto em pauta aqui. Eu ouvi João Magalhães, Natan e também o Ezequiel. Ezequiel, como é que está essa declaração aí da vereadora? Como é que tem repercutido essa questão, que também é outra questão, que assim como os cargos a serem preenchidos na mesa diretora são acordos informais, esse caso também é um acordo informal. Exatamente, até porque a gente observa que não está tendo essa conversação, né? Da futura vereadora Samanta Cavalca. Ali, são do mesmo campo político, né? Isso, não está acontecendo esse diálogo, porque como então o Ismael Silva vai assumir essa cadeira como próximo secretário municipal de educação, há certos cargos que vão ser deixados no gabinete dele. Mas, como a gente observa também de outros momentos passados, nem toda vez aqueles que saem da Câmara Municipal, ou seja, o titular que sai, o suplente que assume, na maioria das vezes ele não retira todos os seus aliados ali, os seus indicados de gabinete. O que falta hoje é esse diálogo, tanto de Samanta Cavalca com o Ismael Silva, para alinhar essas questões. Isso, claro, fragiliza os nomes ali do Partido dos Progressistas, que, claro, tende a ter ali a principal união entre esse bloco, porque faz ali, o ajuste necessário, o aceno necessário, a base para o prefeito eleito civilmente, e isso acaba pegando mal. E a vereadora Samanta Cavalca disse que não aceita dividir esses certos cargos, porque como o vereador Ismael Silva vai acabar se retirando da Câmara Municipal, ela ali já teria alguns nomes, a qual ela vai fazer indicação, e não aceita essa suposta divisão que está acontecendo entre os dois vereadores. Hoje mesmo procurei o vereador Ismael Silva, só que infelizmente não deu certo ainda um posicionamento dele acerca desse assunto. A própria vereadora Samanta Cavalca já deu entrevista para a gente falando sobre esse assunto, e é algo bem polêmico que creio que deve ser conversado até mesmo para parar essas arestas que possam vir a ocorrer aí durante esse processo de transição entre os dois vereadores. São agora do Natanael Souza, que também acompanha os bastidores da Câmara e da Assembleia. Como é que tem repercutido lá entre os vereadores que acordos como este são sempre cumpridos, pelo menos historicamente, né? Douglas, a pedida da vereadora, da suplente de vereadora e futura vereadora Samanta Cavalca, né, é algo muito difícil de ser alcançado, né? Porque tradicionalmente os vereadores, os deputados, titulares, quando se afastam para ocupar cargos no executivo, eles mantêm um controle, de certa forma, ainda do gabinete, né? O controle, principalmente no que diz respeito às indicações de cargos comissionados, de cargos de assessoria. O que é feito tradicionalmente é um acordo entre o titular e o suplente. Geralmente o suplente fica ali com uma cota de 20% a 30% dos cargos e também um percentual da verba indenizatória, até para garantir as atividades básicas do mandato, né? O aluguel de veículos, combustível, assessoria jurídica, assessoria de comunicação e os cargos de assessoria também no próprio gabinete, que são necessários para a continuidade do mandato, né? No caso aí de Samanta Cavalca e Ismael, que chama a atenção que são dois aliados, são duas pessoas do mesmo partido, né, da mesma chapa, foram eleitos aí no mesmo grupo político, que, ao que parece, não estão dispostos a entrar em um acordo, né, em um acordo para dividir o gabinete. Mas é muito difícil que Samanta consiga esse pleito aí, viu, de ficar com o gabinete por completo. Vai ter que negociar e se contentar com apenas uma parcela. João Magalhães, como é que você projeta a resolução deste impasse? Olha, Douglas, primeiro que muito barulho e muita polêmica, né? Afinal de contas, é um perfil natural de Samanta Cavalca. Você não pode dizer que está surpreso, porque, de fato, esse é o perfil. Ela é uma das vereadoras eleitas, uma das parlamentares eleitas, que fez uma campanha toda construída praticamente na rede social, a partir de polêmicas, né? Claro, todo mundo é eleito por algum motivo. Alguns têm serviço prestado, seja lá de assistencialismo, seja na área da saúde, na assistência social, enfim. Vereadora Samanta, vamos ser sinceros, foi eleita com base no histórico dela, né, de criar polêmicas nas redes sociais, de defender bandeiras políticas vinculadas
à direita, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto é que ela se intitula como a vereadora de Bolsonaro em Teresina, uma estratégia que deu certo e vai fazer, apesar de ela estar na suplência, vai fazê-la exercer o mandato como vereadora. Agora, a solução, é bom a gente explicar para o nosso telespectador. Historicamente, o titular do mandato ele se afasta, o suplente exerce o mandato de vereador, mas a estrutura de gabinete, verba indenizatória, indicação de cargos comissionados, é uma negociação, é uma conversa entre ambos. Quem sai não fica com 100%, mas o suplente também não vai ficar com toda a estrutura de gabinete. Ele fica ali, às vezes, com 20%, que é o que dá para contratar ali um assessor, alguém para, enfim, fazer os ofícios, enfim, uma assessoria. Então, é exatamente sobre isso que Samanta diz que não aceita dividir esse gabinete. Já que Ismael saiu do parlamento para ser secretário, ela quer ficar com a integralidade do gabinete, quer 100% do gabinete para ela. A solução, acredito que a solução está nas mãos do vereador Ismael Silva, né? Querendo ou não, ele é o titular do mandato. Se ele permanecer na casa, ela nem mandato teria. Claro que ele também não vai abrir mão de ocupar a Secretaria Municipal de Educação por conta desse atrito, mas acredito que isso deve forçar um diálogo. Provavelmente, é óbvio que ela não vai ficar com 100%, acredito que esse percentual aí é que deve ser dialogado entre ambos, mas é algo também que chama a atenção. A gente sempre tem dito que alguns políticos têm uma capacidade de diálogo maior, agora há outros que representam segmentos mais radicais. E Samanta Cavalca, sem dúvida nenhuma, está nesse grupo, né, nesse segmento mais radical, vamos dizer assim. É difícil negociar com essas pessoas.